O que vocês estão achando do Vinícius Júnior? Porque ele é curioso que ele é o atual melhor do mundo pela FIFA e tem uma relação muito próxima com o Ancelotti, né? De anos e anos jogando junto no Real Madrid. Como é que vocês estão vendo a participação do Vinícius Júnior nesses 2 jogos com o Ancelotti? Eu esperava mais. Até pela relação dos dois e tal. Acho que ele fez o gol, que é ótimo. Tenho certeza que para a confiança dele, né? E acaba sendo simbólico até o primeiro gol da era Ancelotti do Vini Júnior. Acho que ele tira um peso grande, né? Ele já estava sendo cobrado como tem que ser cobrado, né, Guido? Porque ele é o melhor jogador do mundo. A gente viu, o Luizão jogou com cada craque aqui que tomava cobrança forte, desde Rivaldo, Alex, Ronaldinho Gaúcho. Os nossos craques são cobrados. E o Vinícius Júnior tem que ser cobrado como tal. Então, acho que o gol é muito importante para ele, mas eu espero mais dele. Acho que ele ainda tomou algumas decisões. A gente estava até comentando aqui, né, assistindo o jogo. Ele e o Martinelli levam todas as bolas para o fundo. Eu sinto falta de, às vezes, dar um rabisco para dentro, arriscar, coisa que ele faz no Real Madrid muitas vezes. Então, espero mais dele. Acho que ele tem que assumir para a próxima Copa do Mundo o protagonismo, mesmo que o Neymar esteja de volta, que eu pessoalmente torço para que aconteça. Não sei se eu acredito muito, mas torço. E ainda assim, acho que o Vini é o cara do time. Ele tem que assumir essa condição de protagonista. Ele já foi bem na última Copa do Mundo, na primeira Copa do Mundo dele. Acho que a próxima ele tem que encarar como a Copa do Vinícius. E hoje estava com a camisa 10. Enfim, é um cara muito importante, mas que tem que dar mais. Eu espero muito mais dele por ser o melhor jogador do mundo. O que você acha, Luizão, dessa... Concordo com o Luiz também. A gente só cobra de quem a gente sabe que pode dar mais, né? E nesses 2 jogos que eu vi, eu estou incluindo o de hoje, porque ele usa sempre a mesma jogada e por potencial que ele tem que deixar em dúvida mais o defensor da equipe adversária, sabe? Eles têm que saber que o Vinícius tem qualidade de cortar por dentro, para fora, pode tocar longo, pode fazer uma tabela. Então a gente quer ver isso tudo num jogo. A gente não quer ver só uma coisa no jogo, né? E nesses 2 jogos ficou claro que ele só aposta em um tipo de jogada, Isso para a Copa do Mundo é curto, porque você pega as seleções europeias, principalmente, é muito físico. Então, quando quiser dar um tapa no fundo, ele vai receber um jogo de corpo, vai bater em massa. Então, eu acho que ele tem um repertório maior do que ele está apresentando até agora. Mas nesse caso, na opinião de vocês, o que falta, né? Porque antes falava, não consegue jogar na seleção que jogava no Real Madrid, né? Nesse caso, a gente tem o técnico que era o técnico dele no Real Madrid, tá na seleção brasileira. Então esse também não seria mais um problema, digamos assim, né? O que vocês acham? Vocês têm algum diagnóstico, assim, do que ainda falta pra gente ter na seleção brasileira o Vinícius Júnior que a gente vê desempenhando no Real Madrid? Eu acho que a diferença é que na imensa maioria das vezes, a seleção brasileira ela joga contra times muito retrancados. E o Vini não é um jogador de espaço curto, né? Ele é um jogador de muito espaço. No Real Madrid, eu acho que o Ancelotti, muito inteligentemente nos últimos anos, assim, ele fez um time que... O Real Madrid não era um time de tanta posse de bola, era um time de transição rápida, e aí aproveitava o que ele tem de melhor. E você vai jogar contra Barcelona, contra City, contra esses times muito bons que vão ter a bola, ele vai ter mais essa chance, né? Na seleção brasileira, acho que muitas vezes ele não teve esse espaço, né? Mas aí eu acho que volta no que o Luizão estava dizendo, ele precisa buscar alternativas, ele precisa ter um pouco mais de repertório, eu acho, para entrar nessas defesas mais fechadas. E ele tem capacidade para isso, a gente sabe que tem, né? Uhum. Então, acho que falta um pouco mais de confiança, talvez um entrosamento. Talvez, eu acho que falta também companheiros chamarem mais a responsabilidade, porque aí vai abrir um espaço a mais para ele. Eu achava muitas vezes o Rodrigo muito tímido na seleção, o Matheus Cunha, outros jogadores assim, Richarlison, que precisam ter mais esse ímpeto para sobrar mais espaço para o Vini. Ele precisa de espaço, mas ainda assim acho que ele tem que ter um pouquinho mais de repertório e calma nas jogadas, né? E, Luizão, você viveu com jogadores assim, né, como o Luiz mencionou aqui, né, de jogar com o Ronaldinho Gaúcho, por exemplo, em 2006, né, quando ele estava ali melhor que em 2002, né, se a gente for olhar a fase dele de Barcelona, e ainda assim também sempre muito cobrado, sempre muito questionado, sendo o Ronaldinho Gaúcho um absurdo que a gente via jogando no Barcelona, né?
Até se você pudesse trazer pra gente um pouquinho desse bastidor de vestiário de seleção brasileira, o quão diferente é, assim, o fato de um vestiário de clube, quando você tem a sua rotina, o seu dia a dia, para quando você vem pro Brasil com essa carga, com essa pressão de não só ser o melhor, mas ter que ser o melhor também em campo. Eu acho que é não... A chave disso, Guido, ver se eu me expresso bem, é não botar o foco na carga. O ambiente da seleção brasileira, pelo menos o que eu vivi, o ambiente lá dentro era um ambiente alegre, ambiente feliz, ambiente... no ônibus, eu falei, era de samba, o treino era treino sério, era a hora de entrar no jogo, vamos entrar sério. Não era assunto dentro do vestiário da seleção brasileira que está sendo criticado porque está tendo racismo lá, o outro foi xingado. Isso não pode entrar no vestiário, porque se entra no vestiário, o ambiente que você trabalha, se entrar notícias ruins, vai ficar pesado, vai ficar pesado. Então, aquele grupo entendia que a seleção brasileira é onde a gente desfruta, porque é um prêmio na sua carreira. O clube é onde você trabalha, a seleção brasileira é onde você desfruta, porque é um prêmio, é uma convocação para você representar seu país. Então, o jogador, quando chega ali, tem que chegar leve, não tem que achar que todo mundo aqui fora é o culpado porque ele jogou bem, porque ele jogou mal. Não. Uns estão fazendo um trabalho, que é a crônica, e eles têm que fazer o trabalho deles, que é jogar futebol. E não colocar fantasma na cabeça, não ficar com fantasma, porque não sou acarinhado, porque eu isso, porque eu aquilo. Não é por aí. Eu não sei se tem uma coisa geracional também, até é legal ter o Luizão aqui, porque ele passou por essa transição de um futebol sem redes sociais e já no seu fim de carreira sem com redes celular sociais. No vestiário, né? Sem celular. Então eu acho que eu tenho a impressão de que hoje os caras já ficam muito mais ligados no que estão falando, né? E às vezes se abala mais com isso. Não sei se tem a ver. Tem muito a ver, tem tudo a ver com isso. A gente estava falando com o Guido também. Acaba o jogo agora, todos os jogadores, a primeira coisa que faz antes de desamarrar a chuteira é pegar o telefone. E quando ele pega o telefone, ele já vai ver se estão falando bem, se estão falando mal. E dali ele vai tirar a performance dele no jogo. Às vezes ele não rendeu no jogo, mas ele tem o like, tem os comentários ali, então ele vai achar que ele rendeu. Só que na cabeça do treinador ele não rendeu. Às vezes o contrário também, né? Coisa. Talvez ele rendeu, só que tem aquelas pessoas chatas que entram ali de outro clube e xinga. Então a rede social atrapalha muito. Eu fico imaginando o Richarlison, por exemplo, que não foi bem no primeiro jogo. Aí o cara entra, dá uma olhada nas redes, nos sites e tal, a confiança já vai lá embaixo de novo. Então, isso deve ser difícil, né, pro jogador ali lidar, e cada vez mais difícil. E aqui não é em tom de crítica, mas é só um chamado de atenção, né? O Richarlison já está dessa maneira aí e foi colocado para dar entrevista. E na entrevista ele fala, eu já estou acostumado com isso e tal. Ele está assumindo que ele não está bem. Acho que o normal, na minha cabeça, o normal disso é você proteger o jogador que está assim. Né? Outros vão dar entrevista. Porque ele tá falando que não está bem. À medida que ele diz, eu estou acostumado com isso, já me acostumei, foi sempre... Então ele já está assumindo qualquer coisa. Tem que fazer o contrário. Esses jogadores que estão querendo, esse a gente protege. Blinda, né? Blinda mais, né? Blinda. Ou não deixa fazer pergunta ligada a isso, se está bem, se está mal. Faz uma matéria, fala de outra coisa.